Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Queridos, pegue sua Bíblia, por favor, abra ela comigo rapidamente. Vamos ouvir a palavra de Deus. Segunda carta escrita por apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 9 ao versículo de número 11. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, 10 e 11. Deus abençoe a liderança da UMADEG, é isso? 2025. Era para estar com vocês ano passado, mas tive que fazer uma viagem para estar com minha filha, aniversário dela. E hoje eu vim pagar a dívida. Deus te abençoe. Muito bom estar aqui, que atmosfera, jovens sedentos por Deus, Deus abençoe, é o jovem que cantou, que o Senhor te prospere de uma forma toda especial. Tem alguns amigos aí, professor, tu não é para estar aqui não, Macho Neto, tu tinha que estar ficando em casa, cara. O cara é professor da gente e vem ouvir a gente pregar, aí as nossas complexidades se manifestam, cara. Faça isso comigo, não. Deus te abençoe, viu, querido? Prazer revê-lo. Abraço ao pastor da igreja, transmita a ele meu abraço, estou orando pela filha dele, tá? Está comigo o jovem Samuel, o jovem Serafim. Samuel, menino de Deus, acadêmico de teologia, dizimista, diácono, obreiro e solteiro, né? Um menino abençoado, né? Homem de Deus, viu? Homem de Deus, meu escudeiro, para onde eu vou, vai comigo, menino abençoado. Tá? Só os fortes entenderam. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 9, 10 e 11. Quem achou, diga graças a Deus. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, traz, pois, me é útil para o ministério. Repita essa última parte do versículo lá, que nos diz assim. Vamos ler o versículo de número 11 juntos? Vamos lá, versículo 11. Tem a mídia aí? Onde é que está ela? Versículo 11. Vamos lá? 1, 2, 3. Amém? Pode sentar, queridos. Deus os abençoe de uma forma toda especial. A temática desta vigília, eu quero transmitir uma palavra entre 35 e 40 minutos a vocês. Já estou vindo de mais de 2 eventos, então a gente começa a perceber que a gente não tem a mesma idade, né? Não dá mais para pegar esse ritmo, não. Já está me dando um cãibra aqui, o joelho já está doendo. E nesse frio, as hérnias de disco vai, né? Esse dia eu estava onde, Samuel? Eu sou obrigado a ir para a academia, que é uma coisa que eu detesto. Mas eu estava lá treinando e alguém chegou para mim assim: pastor, você emagreceu? Eu digo: legal, é minha mulher. Um dia que você tiver uma mulher, você vai saber. Ela disse: rapaz, o senhor está tomando alguma coisa? Eu digo: tomo. É mesmo, pastor, o que é? Eu digo: Doflex, Dipiron. Depois que a gente sai de lá, só a graça na vida da gente. Tem alguém aqui que é 40 a mais? 40 a mais? Graças a Deus eu não estou sozinho, graças a Deus, né? Só sabe do que eu estou falando que é 40 a mais. As dores vêm, né, irmãs? As dores vêm, muitas dores. Queridos, orando por vocês, eu preguei esse texto em alguns lugares e trouxe uma revelação muito forte de Deus ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. Antes de entrarmos no texto, para criarmos nesse pensamento introdutório uma conexão com vocês, vamos compreender o autor, e o autor é Paulo. Depois da pessoa bendita do Senhor Jesus, gostaria de sua atenção, o maior mestre da igreja é o apóstolo Paulo. O currículo do cara é extremamente absurdo. Ele tem um currículo de mérito, de uma ordem intelectual, pois era formado aos pés de Gamaliel, o maior teólogo da teologia judaica. Este era fariseu,
uma facção dentro do judaísmo de ordem ortodoxa e radical. Tinha dupla cidadania, era judeu, mas também romano. E as tradições dizem que se teve mérito romano por duas compreensões. Um, porque sua família foi fiel ao império, e a sua família foi extremamente dedicada às guerras, e foi reconhecido que este poderia ser romano. Além desse reconhecimento bélico-militar, Paulo também tem um reconhecimento da jurisprudência romana, pois compreendia a compreensão jurídica deles. E além disso tudo, um homem totalmente formado na parte filosófica e da teocracia judaica. Além de conhecer a compreensão jurídica romana, também conhecia a compreensão teocrática judaica. Além desse currículo, a Bíblia nos diz que Paulo chega para os apóstolos que o perseguiam e diz: eles são apóstolos, eu mais, porque eu passei por naufrágios, açoites e tinha as marcas de Cristo no meu corpo. Paulo ainda diz assim, além de todo esse currículo, lá em Atos, Lucas, o médico amado, historiador, diz que no despertamento do avivamento da igreja lá na carta, ou na cidade de Efésios, a Bíblia nos diz que quando os homens foram expulsar uma entidade de um homem, e diziam: nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. Lucas diz que o demônio disse na boca do homem: eu sei quem é Jesus e conheço quem é Paulo. O cara tem um currículo tão absurdo que até as trevas o respeitam. No final ele ainda diz assim: conheço um homem que se em espírito ou corpo eu não sei, mas que foi revelado a ele coisas tão maravilhosas ao terceiro céu. Este é o currículo de Paulo, o cara que as trevas o conhecia e que o céu se revelava a ele. Alguém está aí? Então, se fôssemos trazer Paulo para o divã, ou para uma aplicação de uma psicologia comportamental, tentando conhecê-lo, poderíamos dizer que é um cara de uma personalidade forte, é um cara extremamente resiliente, é um cara de extremas superações. E pega um cara com um currículo desse, você vai entender a minha percepção. Aí ele chama um jovem, porque Paulo tem 3 doutrinas. Quantas doutrinas? Ele tem a doutrina universal para a igreja, que ele escreve para todos os grupos, Romanos, 1 e 2 Coríntios. Depois ele tem o pedido pessoal, que ele rejeita a autoridade apostólica e pastoral e faz fazer um pedido pessoal a Filemão, para que este aceite e abrace Onésimo. E terceiro, ele tem a doutrina, a metodologia de ensino pastoral, que ele vai escrever especificamente para presbíteros e diáconos e as suas famílias. E nisso, é interessante que nessa categoria doutrinária, Paulo tem 2 jovens obreiros, não mestres, não maduros. Ele escreve 1 e 2 Timóteo, me dê sua atenção, você vai entender, para o evangelista Timóteo. E escreve a outra para Tito, presbítero. E quando eu vejo o currículo de Paulo, e ele investe em uma pessoa como Timóteo, eu creio em minha esperança. Porque na lógica institucional, igreja, e na lógica de muitas instituições, é escolhido pelo mérito. É quem tem, vai ser. E não é quem é para poder ter. Geralmente é escolhido pelo currículo. Mas a graça não nos escolhe, porque somos os melhores. A graça nos escolhe porque somos os piores. Alguém está no culto? Alguém chegou? Alguém chegou? Alguém chegou? Aí. Quando eu vejo o que a gente chama, professor Neto, a psicologia do texto, que a hermenêutica nos permite tentar compreender a estrutura cognitiva do personagem, e quando eu vejo Paulo com todo esse currículo chegar para um cara e dizer assim: ei, Timóteo, como é uma vigília de jovem, então eu vou ser bem jovem, tirei até a gravata, mas pegaram uma camiseta GG para mim, não entendi. Vocês querem profetizar o que para mim? Que eu vou ser mais alto ou mais largo? Está repreendido, né? Rapaz, eu tive que colocar por dentro que ela bateu aqui no joelho. Será que eles estão querendo me humilhar? Hoje eu não estou entendendo não, mas o Senhor está curando as minhas complexidades. Eu acho que eu já me conectei a vocês. Interessante que Paulo, com esse currículo todo, ele confia o ministério e a doutrina e a igreja a um cara que tem algumas expressões que Paulo utiliza, tanto na primeira epístola como na segunda, que me chama a atenção. Ele chega assim: ei, macho, desperta o dom de Deus que é em ti,
que a igreja reconheceu, o presbitério, e tu recebeu por imposição de mãos. Alguém que recebeu reconhecimento e investimento. Mas pela exortação de Paulo, o cara que tinha recebido a graça, alguém está aí ainda? A unção, estava parado. Estava o quê? Aí, povo bom. Aí ele persiste na segunda epístola. Mas ele vai dizer assim: ei bicho, em oração eu celebro a Deus pela tua vida e intercedo por ti, Timóteo, porque tu viste na minha fé, que habitou nos meus antepassados, uma fé não fingida. Repita depois de mim: uma fé não fingida. Ou seja, a geração de Paulo era verdadeira, permaneceu. A Timóteo para na fé sem fingimento. A expressão fé, confiança, confiabilidade, pode ser utilizada pelo ato de confissão para a salvação, pode ser a fé por ação de confiança no texto, e a fé por dom. Mas a fé que Paulo está dizendo aqui é a fé confissional, ou seja, aquilo que eu creio, a minha cosmovisão, a minha confissão pública daquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito inspira quem eu devo ser, não o que eu devo ter. Alguém já vai coligando. Aí Paulo está dizendo: o que habita em mim não é uma máscara, ou um sentimento de conveniência, ou uma inspiração de identidade através da... Eita, Jesus está aqui. Comparação, aceitação e aprovação. Paulo está dizendo: tem gente que para se achar tem que se comparar a alguém. Então é fingimento, porque ele precisa de alguém para ser. Aí está estreitando. Segundo, tem gente, aqui não, graças a Deus que a galera já está no terceiro céu. Aí tem gente que precisa de um grupo, ou de um relacionamento afetivo de um grupo, ou de uma aceitação de uma ideia, ou de uma ideologia, ou de uma filosofia, para esse se encontrar. Ele tem a necessidade da hipersensibilidade emocional. Ele se torna um fragmento de várias identidades, porque ele precisa de um grupo para que o aceite. Calma, velho, estamos juntos. E tem um mais clássico, aquele que tudo que ele faz para ser aprovado. Ou seja, a tela é mais aberta e a Bíblia é mais fechada. Porque ele precisa dos likes, dos vídeos, precisa de tantas coisas. E ele precisa: ei, me aprovem, me vejam, eu estou aqui. Então Paulo está dizendo: a fé que eu tenho não precisou de comparação. A fé que eu tenho não precisou de aceitação. A fé que eu tenho não precisou de aprovação. Porque a fé que eu tenho não é inspirada naquilo que é transitório, influenciável e vendido. A fé que eu tenho vem de lá, é para lá e por lá. Posso continuar a mensagem? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Beleza. Pegue na mão de alguém com todo respeito, porque o pregador tá com sono e nervoso. Balança ele aí. Tá tudo bem, velho? Tá de boa? Tá legal? Por que eu estou perguntando isso? Porque o primeiro despertamento para a gente trazer a interpretação do texto é fazer uma pergunta, e essa pergunta nos leva, segundo a hermenêutica, o pensamento indutivo, perguntar um texto para poder entendermos. E eu quero lhe fazer essa pergunta: a fé que habita em você é verdadeira ou é fingida? Você é mascarado? Você é carente? Você quer ser o centro? Ou a sua fé é em Cristo? Calma, não precisa responder não, velho. Fecha a cara não. Não tem nada a ver contigo, é só uma pregação geral. Aí o cara traz a dissertação dizendo: a fé que habitou, herança. Olha para cá a coisa. A fé que habitou, então quer dizer, habitou passado. Então ele herdou. E que habita, ele quer dizer, eu sou resultado dessa herança, pois eu sou um legado. Eu vou pregar em 30 minutos, mas o negócio está gostoso. Aí ele vem e diz: e eu te digo mais, velho. Os pastores escandalizam não, porque como é jovem, eu sou jovem. Alguns não vão entender não, que vocês estão meio velhinhos. Mas eu sou pai de adolescente, cara. Então eu tenho que ter uma linguagem com eles. E ele vai dizer, e preste atenção, bicho: habitou esta fé sem fingimento em tua avó, em tua mãe.
Paulo inspira 3 instituições da construção de Timóteo. Primeiro, geracional, nascimento, gestação. Segundo, ambiente educacional, de emoções, família. E quando vocês escolheram em 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo 12, versículo 14, Paulo vai dizer: permanece naquilo que aprendeste. Então ele fala de instituição educacional, intelectual, formação intelectual do indivíduo. Depois ele vem no versículo 15 e vai dizer: desde a tua meninice, ou desde a tua infância, então desde o ambiente familiar, que você tem esse legado. Posso continuar a mensagem ou eu estou ficando chato? Está de boa? Está de boa? Vocês não vão dormir não? Depois eu estou com fome, cara. Tem um caldo ali atrás que eu vou te falar um negócio. Eu estou sentindo que alguém vai pagar esse caldo para mim. Está sendo gravado? Vixe, velho. Se a minha mulher souber que eu vou comer agora. Não entendeu não? Meu filho, depois de 24 anos de casado, você não manda mais em nada. Até o cuscuz que eu gosto, ela diminuiu. Logo para um cearense tirar cuscuz. Tem alguém aqui que não gosta de cuscuz? Não levanta a mão não, que eu tenho preconceito. Se você dizer para mim que não gosta de cuscuz, a gente tem que orar junto nós dois. Porque meu irmão, tem alguma coisa errada na tua vida. O que tem a ver com a mensagem? Nada a ver. Ele diz: e que esta fé, vamos lá, essa herança, este legado, essa identidade, habite em você. Habitar, abrir tenda, não é isso, amado? Tem intimidade. Não é momento, é permanente. Quando João, vou para outro lado, já vou entrar, ele é desafiado pelo presbitério a escrever um evangelho apologético para fortalecer a fé da igreja, pois havia alguns hereges que diziam e não acreditavam na deidade, ou na teologia, ou na natureza de Jesus como Deus. Ele escreve o evangelho especificamente para fortalecer a fé da igreja, para ficar na cosmovisão de crer que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Acorde que eu gosto de Bíblia e você também. E quanto Mateus tem a didática para provar Jesus para os judeus, pois Jesus cumpria as profecias messiânicas, já João não, ele tem a didática espiritual, porque só entende sobre a deidade, ou a pneumatologia, ou a concepção da divindade, é só quem é a igreja. Então João tem uma missão de fortalecer a fé de quem já existia. Por isso ele começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era... E ele vai acrescentar mais e vai dizer: e este verbo, essa palavra eterna, se fez e habitou. Abriu a tenda. E ele convidou os seus, mas os seus não receberam. Vou jogar aqui tudo, se tu ficar dormindo aí. Mas todo aquele que creu e o recebeu, tiveram o poder de serem chamados... Segundo as tradições, dizem que existia 2 ambientes de alimentação. Quantos ambientes de alimentação? 2. Um ambiente de fora para dia de festa, momento, estou aqui, e vai embora. E tem aqueles que se alimentam dentro, aqueles que têm intimidade. Tem crente de festa, tem crente de show, tem crente de momento, tem crente de fé fingida, mascarada, do politicamente correto. Mas ainda tem crente que diz que quer saber: eu não estou nessa terra para ser comparado, eu não estou nessa terra para ser aceito, eu não estou nessa terra para ser aprovado. A minha habitação é lá. Tem 2 comigo, ainda tem pentecostais aqui, ainda. Ei, qual é a sua mensagem? Mais 20 minutos, posso? Tá de boa? Abre um sorriso, vocês estão me dando medo. Tem uma galera aí que misericórdia. Parece que é vascaíno. Vem cá. Qual é a sua mensagem, pastor? Calma. O cara que tem um currículo desse está dizendo: meu filho, desperta o dom de Deus que há em ti. E isso na primeira epístola. Na segunda ele diz: macho, reaviva o dom que está em ti. Ele recebeu o avivamento, mas não é muito forte, velho. O cara recebe de um cara como Paulo a expectativa dele ser ministro. Tá tudo bem aí? Tu vai tocar bateria? Não? Tu vai fazer o quê?
Tu está com frio? Eu aguardo tu pegar. Gostei. Vem cá, me dá um abraço. É nóis, velho. Onde é que eu estava? Jesus tem um negócio aqui. Eu tenho que pregar hoje como um tradicional, porque eu estou com uma lesão. E a minha esposa disse que eu não posso pular, não posso correr, que eu estou machucado. Eu fui inventar de treinar Muay Thai com meu filho. E ele vai para o campeonato. Eu lutei há 10 anos atrás. Aí, só que a mente da gente, o 40 mais é isso. A mente quer uma coisa, mas o corpo, irmão, já foi. Aí eu botei a perna assim, eu dou um chute nele e ele dá um chute em mim. E eu digo, vamos lá, filho, vê se você está bom. Eu pá! E ele, rapaz, legal. Eu posso? Eu digo, que é isso, moleque? Tem 12 anos? Vem. Não. Já vai fazer 5 dias, cara. E ele fica me mandando emoji, que é um remédio, papai. Mas eu vou pegar ele, eu vou treinar, vou dar uns cascudos nele. Meu coração não é vingativo, meu coração é de pai, a gente tem que disciplinar. Aleluia. Ele diz, reaviva, cara. Reaviva. Por quê? Vamos pensar, vem comigo por gentileza. Um cara que tem toda essa oportunidade, pastor Neto, Jorge, tem que ter extremo estímulo para permanecer no que ele recebeu. Se ele tem de nascimento fé, se ele tem de ambiente fé, se ele tem meio intelectual fé, e o mais forte que a geração de vocês não tem, é pouco, referência. Paulo diz assim, olha para mim, porque eu olhei para os meus antepassados, olhei para mim, olha para mim, Timóteo, alguém está no culto, e olha para a tua avó, que ela é referência, olha para a tua mãe, que é referência, então você tem razões para permanecer. Mas é perceptível que eu estou pregando para uma galera inteligente. O que leva um cara, velho, que a igreja investe nele, o presbitério investe nele, a família investe nele, mas mesmo assim Paulo disse, bicho, esperta o dom, cara, porque não recebemos de Deus um espírito de covardia. Hoje você vai decidir daqui a 20 minutos se você é do politicamente correto ou você é corajoso. Se você só está para pregar as flores do evangelho, ou você também vai pregar os espinhos. Se você vai valorizar mais as causas sociais do que a causa do evangelho. Se você vai aperfeiçoar o evangelho para incluir pessoas em transformação de vida. Desculpe você que não está gostando. Tem uma galerinha que está com 22 anos de idade, chegou agora e quer ensinar a gente, que eu já com 45 anos de idade, 18 países, todos os estados dessa nação, todo tipo de pregador já foi, mas ele quer saber mais de Deus do que a gente. E ele está lá no Twitter dele, está no Instagram dele, não é assim, é isso, aquilo, cara, tu nem engrossou o pescoço, tu não saiu das fraldas, e tu quer ensinar a gente a crer, quer dizer que você quer saber mais do que Martinho Lutero, você quer saber mais do que os reformadores, você quer saber mais de 500 anos de reforma, com 22 anos de idade, mas eu fiz um bacharel, irmão, bacharel todo mundo tem, mas experiência com a Sagrada Escritura, é só o Deus que se revela na vida dele, é para fechar a cara mesmo. É um menino que, se for levado no campo de batalha, vai chorar. Porque essa geração tem referência de nascimento. Essa geração tem referência de herança de legado. Essa geração tem história de homens e mulheres de Deus. Mas o cantorzinho progressista da nova onda é mais importante do que a sã doutrina. Ninguém está rindo mais, né? Vocês escolheram doido para pregar, então o problema é de vocês. Mas o IBGE está aí, nós somos mais evangélicos, é mesmo? Conheço cidade que só na avenida tem 22 igrejas, de todos os jeitos. Mas o tráfico não diminuiu,
A violência não diminuiu, a miséria não diminuiu, a pobreza não diminuiu, porque o evangelho deles é para dentro da denominação, mas não influencia a cultura. Mas eu quero profetizar ainda em 15 minutos que vai ter uma geração que vai parar de fingir e vai viver o que Deus quer para a vida dele. Quem me ajuda a adorar? Quem me ajuda a adorar? Ei, vamos lá. Cutuca alguém aí, vê se ele está dormindo. Cutuca aí. Paulo está depositando, vou parafrasear, uma geração passada está depositando em vocês a expectativa de permanecer na sã doutrina. Vou repetir. A geração que, como Antônio, não sei se vocês conhecem, pastor Antônio Nácio, saudosa memória, pastor Abigail, saudosa memória, pastor Sebastião Cuiabá, que evangelizaram em cima de carroças, bicicletas, andavam 40 quilômetros a pés para poder levar ceia a alguém. Essa geração preparou esse conforto para você hoje. Essa geração preparou esses tempos fáceis, que está me dando medo de crentes fracos, que no meio de um louvor desse você está, não consegue celebrar a vida que Ele te deu, não consegue gastar a juventude que Ele te deu. Decida, ou é máscara, ou é verdade, ou é personalidade, ou caráter. Quem vai permanecer? Cadê você? Mas eu quero aqui transmitir uma mensagem nesse tema e aplicar. Repita comigo, por favor. Um lençol. Vamos lá, diafragma, oxigenação. Vamos lá. Um lençol, uma cura e um chamado. Por que Paulo está estimulando esse cara? Porque tem gente que tem tudo, mas vive mais pelo que não tem. Existe uma expressão filosófica que eu tenho raiva dela, porque bate em mim. Não sei se vai bater em você, estou batendo em mim. A gente vive uma eterna insatisfação por aquilo que não temos, e depois que temos, vivemos um eterno tédio por aquilo que já temos. Posso continuar a mensagem ou a gente encerra aqui? Tem certeza? Porque tem a galera levantando, olhando para o relógio. Eu sou bem sistemático, cara. Quem quer receber, eu ministro. Se não quiser, a gente acaba. Não tem papo, não. Você não é obrigado a me ouvir. Eu não pago suas contas, você não paga minhas contas. E Deus não é força barra, Ele bate na porta, se quiser ouvir. Então não vamos forçar a barra, não. Se você só quer cantar, pular, tudo bem. Tem outras pessoas que querem, porque o farto pisa no mel, mas até o necessitado, o amargo é doce. Quem tem fome de Deus hoje aqui? Deixa eu ver. Em todo momento, eu quero já aplicá-lo. Em todo momento, Paulo está estimulando um cara que tinha tudo favorecível para ele ser muito mais além do que vivia. Mas a condição física de Timóteo e a condição psicológica de Timóteo o sufocava a não despertar o seu potencial espiritual. Porque Paulo diz: toma aí um pouquinho de vinho, porque faz bem o seu estômago. Há um reconhecimento da necessidade fisiológica. Mas vocês repararam que Paulo disse assim: olha o mistério. A fé que habitou nos meus antepassados em mim. Acho que alguém vai pegar. Na tua avó, na tua mãe. Mas cadê o pai? Vou repetir. Habitou no pastor, na avó, na mãe. Mas cadê o pai? A falta de referência paterna e uma sociedade que não tem mais paternidade, ela nunca vai ter conexão com Deus. Ela sempre vai enxergar um Deus distante. Inconscientemente, tem pessoas aqui não, que transferem a
a sua frustração de paternidade terrena, porque nunca conseguiu ter experiência de paternidade com provisão, proteção, acolhimento, liderança, referência. E inconscientemente ele não consegue ser avivado, ele não consegue ser constante. E a procrastinação faz parte da identidade da geração pós-moderna. Começa e não termina, ou sempre adia aquilo que ele tem que fazer, e sempre adia aquilo que ele deve ser, porque acaba despertando nele a necessidade de dar mais importância à ausência dos homens do que à presença. Aí Deus vai usar Paulo vai usar uns nomes para despertar o cara. Dizer: Timóteo, deixa eu só me despedir de você agora. Deixar a última lição para você. Agora, meu irmão, você está no glorificar, eu vou jogar água em tu. Ele vai dizer assim: ei, o meu tempo de libação está chegando. A minha morte já foi decretada. A minha geração está passando. Mas eu entenda, Timóteo, desculpa por me emocionar. Eu guardei a carreira, guardei a fé, cumpri a carreira, cumpri meu ministério. E de certo, a coroa da eternidade está me esperando. Mas mesmo sabendo que eu vou morrer, mesmo sabendo que a minha geração vai passar, Timóteo, eu não desisto de você, meu filho. Olhe para cá, por favor. Eu não desisto. Eu sei da sua fragilidade, eu sei da sua herança emocional, eu sei das lacunas que você tem. Mas ele vai dizer assim: ei, filho, vem depressa estar comigo, porque Demas, aquele que teve todo investimento que eu dei a ele, aquele que deveria ser útil, aquele que deu o dom para cantar e trocou para cantar na noite, aquele que eu dei o dom para tocar, hoje está mudando o dom para cantar música secular, aquela que começou cantando um exemplo negativo, mas serve para vocês, cantou sobre o Espírito Santo, hoje canta para a carne e para o mundo, aquele que começou de um jeito, mas o trauma deformou, está cantando lá fora. E tem gente aqui que está vivendo esse dualismo: no domingo está no culto, e na sexta está no barzinho, no domingo está dando glória, mas na faculdade está andando onde Deus não se agrada. Cara, Jesus está voltando, velho. Tudo que eu ouvi com 18 anos, vendo Antônio Gilberto pregando, ouvindo Abraão de Almeida pregando, tudo que eles falavam, e eu ria, pastor Jorge, eu ria. Hoje os meus olhos estão vendo, e a gente está alertando a galera para de viver pelos erros dos homens e comece a viver pelo propósito perfeito de Cristo Jesus. Pare de ser fragmentação, de desorientação humana, e comece a ter uma identidade própria em Cristo. Demas me trocou, Timóteo. Demas era um cara que deveria continuar, mas Demas trocou. Os outros foram se ocupar. Eita, como eu estou sentindo o poder de Deus. Mas eu estou sozinho. Mas porém, irmão, você é forte, velho. Mesmo velho Paulo, mesmo com cicatrizes Paulo, mesmo condenado, ele disse: mas tem um cara que deveria estar em outros lugares, é médico, é formado, é poliglota, é um cara totalmente capacitado no currículo, ele escolheu permanecer comigo aqui. Não entendi, eu quero profetizar. Tem gente dizendo: não deixa o teu filho ir para a faculdade. Eu vou profetizar diferente. Eu quero que as faculdades sejam invadidas, as faculdades federais, cheio de jovem crente, cheio do poder de Deus, para mudar aquela realidade. Quem recebe essa profecia vai ter médico, vai ter historiador, vai ter advogado, vai ter juiz. Alguém está me ouvindo aqui? Alguém está me ouvindo ou não? Não. Ei, falta 10 minutos para mim encerrar. Se alguém quiser se levantar e ir lá tomar um caldo, ficar de boa, não está concordando muito com o que eu estou pregando, é o seu direito, mas é o meu dever lhe comunicar. O tempo passa, mas o caminho e a porta não foi modificada, ou aperfeiçoada, ou adaptada. O caminho do céu é o mesmo,
é estreito, e a porta do céu é o mesmo, é estreito. Quem decide andar? Cadê os adoradores? Cadê os pentecostais aqui? Se tiver dois, me ajuda a adorar. Cadê você? Cadê você? Cadê? Vamos lá, vamos acabar. Vamos forçar a barra não, vamos lá, vamos forçar a barra não. Vamos entregar. Aí eu termino aqui quando ele diz assim, ele dá alguns nomes, e você lê o texto. Ele diz assim, cara, tu não pode voltar, porque teve um cara também que tinha tudo para voltar, para desistir e não permanecer. Alguém ainda está aí ainda? Timóteo, não vem sozinho não. Velho, a Bíblia é terrível, né? Traz um cara que vai ser inspiração para ti. Traz um cara que ele tinha todo o ambiente para receber e viver, mas no meio disso ele ficou pela metade. Traz um cara que é procrastinador no passado. Traz um cara que começou a fé como um menino nu, correndo do perigo. Marcos capítulo 14. Eu já estou encerrando. Que é as memórias de Pedro sendo transcredida por João Marcos, sobrinho de Barnabé. Que alguns intérpretes, pastor Neto, são 10 intérpretes, 5 discordam e 5 concordam. É uma tese. Diz que para ter esse texto em Marcos, o autor deveria ter vivido ele. Como João diz, e um dos discípulos estava no peito de Jesus, mas não diz o nome, porque ele mesmo estava vivendo aquilo. Diz a Bíblia, e quando Jesus estava sendo preso, do manão chegado, e o barulho de espadas, de blasfêmias e de tochas em um lugar, que era o jardim. E aqui eu quero lançar uma pergunta, você escreve e depois você pesquisa. De quem era o jardim do Getsemane? Quem era o dono? Quem era o dono do cenáculo? Quem era o dono da casa que dava acesso ao jardim? Onde Jesus orou por 3 anos. Onde as vozes que tinha naquele jardim era de adoração e de clamor. Aquele cenáculo não tinha vozes de trauma nem de dor, tinha vozes do pão da vida. Mas um belo dia, entre a transição de criança para adulto, tem que passar pelo período de juventude. E a Bíblia diz, havia um jovem. Então ele não era mais criança. Alguém está comigo aqui? Está comigo? Mas ele já não tinha uma formação de identidade completa. E no período de completar, eita que eu estou sentindo graça. Tem alguém que está sendo curado nesta noite. Há um pacto, há um trauma pesado. Porque o lugar que só tinha essas vozes foi despertado em vozes de violência, foi despertadas em vozes de perigo. E quando ele levanta, ele não levanta com armadura. Alguém está no culto comigo? Ele não levanta com espada, ele é um jovem. Ele não tem habilitação bélica e nem idade militar. Ele é um jovem. E ele só pega o lençol e 50 graus Celsius. O cara sai nu com lençol. É doido, não gosto esses caras aqui estão morrendo de frio. Mas a Bíblia não diz que ele não tem uma imagem de perigo. Ele não tem uma imagem que vai trazer algum desconforto. É só um jovem com lençol. A maioria de vocês são assim. É só um jovem com um sonho, com um lençol. E olhando para você mesmo, alguém está aí? Na sua alta imagem, você não se vê um perigo para as trevas. Você se vê um crente que frequenta a igreja, que tem a sua vida comum, mas hoje Deus está te acordando. Paulo não investiu em Timóteo porque ele tinha. Alguém pegou? Paulo te ensinou. Paulo investiu em Timóteo porque Deus tinha, porque Deus tem, porque Deus faz. Eu estou sentindo a graça dele. Vamos acabar. A Bíblia nos diz que quando, me ajude a pregar, a igreja estava orando porque Pedro estava preso. A igreja estava reunida na casa de quem? Maria, irmão de Barnabé, tio de quem? João Marcos. E quando Barnabé acredita no ministério de Saulo, nome hebraico, e o nome de Paulo, gentil, que é os dois nomes do mesmo Deus, não mudou, é a mesma coisa.
e que ninguém acreditava em Saulo, porque o passado dele era de assassino. Eu estou pregando Bíblia, não é por isso que você está dormindo. E ele é aceito não pela igreja, mas um Barnabé na vida, que não tem holofote, que não tem microfone, que não tem livros, mas acreditou em um cara que tinha um passado. Assim era Barnabé. E existe alguém ainda olhando para você: eu acredito em você, eu acredito em você. Ei, irmão, essa geração precisa de Barnabés. Vamos encerrar. Mas tem gente que quer misericórdia, mas não consegue ter misericórdia de ninguém. E a Bíblia nos diz que vão para a viagem. Vem comigo, velho. Vão para a viagem. Essa menina está fazendo o cardio toda hora, né? Vai e volta. Legal. Ela é uma mídia. Eu rejeito essa palavra midianita de vocês. Vocês são escribas modernos. Peguei pesado, não peguei? Ué, tem vídeo meu de 20 anos atrás de pregação que transformaram em vídeo no YouTube. Quem foi que fez? Os escribas. Escreveu para a porta. Olha como eu fui abusado agora. Para a próxima geração. Sim ou não? Tem vídeo que vai ser para a próxima geração. Sim ou não? Então é importante esse ministério na igreja agora. Quem concorda com o que eu estou falando? Posso concluir? Sim ou não? Vamos lá. A Bíblia nos diz que Marcos vai, pastores. Com quem? Posso? Com Paulo, o pregador mais eloquente da época, e Barnabé, o mentor mais inspirado. Mas quando ele vai, meu Deus, alguém vai pegar. Ele não vai até o fim. Ele volta. E ele se torna um soldado do polegar cortado. Que quando um jovem não tem capacidade para ir para a guerra, porque tem medo e é menino emocionalmente, eles cortam o polegar para dizer: não posso ir para a guerra, não posso segurar uma espada. Assim era Marcos. Mas Barnabé é aquele graça, aquele obreiro, que mesmo a gente não valendo uma cibalena vencida, aqueles que dá trabalho demais, graças a Deus que aqui não tem, ele nunca desiste da gente. Se não fosse o pastor Alexandre na minha vida, que foi para um culto no domingo, e na segunda eu estava no pagode, ou eu para um culto na quinta, e na sexta eu estava no forró. Uma hora eu me sentia crente, outra hora eu dizia: não consigo ser crente. Ei, mas enquanto a igreja, eu chegava no culto bebo, e as pessoas viravam as costas, o pastor Alexandre estava lá: vamos, meu filho, vamos junto. O evangelho não é para pessoas perfeitas, mas o evangelho é perfeito para mudar a vida das pessoas imperfeitas. O evangelho não é para quem merece, o evangelho é para quem necessita. Aleluia, aleluia, aleluia. De repente Barnabé chega para Paulo e diz: ei, capítulo 15 de Atos, eu vou levar Marcos conosco. E Paulo diz: não, eu não quero alguém que comece e não termina. Eu não quero um procrastinador. Eu não quero a geração volúvel. Eu não quero a geração pós-pandêmica. Eu não quero a geração que viveu a pós-verdade, que o que era verdade ontem é mentira hoje, e o que era mentira ontem é verdade hoje. Não, eu não quero esses que começam a vigília, oh glória, mas já estão na metade assim mais ou menos. Não quero esses. Eu não quero esses que é assim, é acolá, não. Mas Barnabé podia dizer para Paulo: mas macho, quando estava só na identidade de Saulo, eu acreditei em ti. Aí se você não vai dar um glória, irmão, Timóteo, traz um cara que ele precisa ter um diálogo contigo. Quem é esse cara? Alguém está aí? Alguém pegou? Traga Marcos. Um cara que é muito útil para o meu ministério.
Não entendeu? Traga aquele que tomaram o lençol. Traga aquele que quando estava indo para o campo missionário, os gatilhos mentais foram ativados, porque na hora que ele ouviu as ameaças, ouviu o barulho de espada, ele trouxe a memória reprimida no dia que tomaram o seu lençol. Sabe o que Deus está me dizendo, meu líder? Tem uma unção para ser liberada aqui. Na hora que o cantor estava cantando sobre paternidade, o que tem de jovens aqui que não consegue romper, porque lençóis foram tomados, e a sua nudez emocional foi revelada. E a sua autoimagem sempre vai ser de alguém que não consegue, que não pode e que não tem. A autoimagem de um menino assustado habitando em um corpo de um adulto. Mas hoje a gente vai terminar essa vigília com Jesus te dizendo: os homens tomam os lençóis, mas Deus dá a armadura certa para viver. Alguém está recebendo. Eu não sei como sua mãe te tratou, não sei como seu pai te tratou, eu não sei como foi a escola, eu não sei o que você herdou, mas eu sei que o propósito sempre será maior do que a dor. Alguém está no culto? Sempre o propósito será maior do que a ausência. Já fechei o semanário. Aleluia. Pastor, porque você está emocionado? Deus tem me dado uma graça chamada intercessão. Sentiu o coração de alguém? Porque quando os estranhos duvidam de nós, a gente tem orgulho, a gente deixa para lá. Mas quando é os da própria casa que roubam os nossos lençóis, quando os ímpios duvidam da gente é uma coisa, mas quando os próprios pastores e crentes duvidam dessa geração, é outra coisa. Mas hoje não é uma noite de concluir ela com acusação, é a noite de dizer: eu curo o menino, porque o menino vai ser um homem que tem uma chamada. Eu vou repetir mais uma vez: tem um menino que é curado e vai ser o ministro que Paulo precisa. Ei, Timóteo, não tenha medo, porque teve alguém que ninguém acreditou nele, até eu mesmo. Será que eu estou pregando direito? Mas hoje ele está aqui não mais como procrastinador, ele não está aqui mais como volúvel, ele está alguém que é produtivo, proativo, e alguém que faz a diferença. Alguém está me ouvindo? Eu me lembro. Que em 1999, com 19 anos, voltando da Jocum, eu vim pregar nesse templo antigo aqui, no congresso de adolescentes. E quando eu fui subindo, alguém bateu no meu ombro, que naquela época não tinha cartazes, eram faixas, e estava lá a faixa: pregador da noite, missionário Márcio. Eu vim de ônibus porque eu não tinha carro. E quem foi me convidar, lá na minha casa, na Vila Planalto, que eu morava num quartinho no fundo, foi o pastor Jorge, presbítero na época, e o diácono Fernando. Disseram assim: queremos você como pregador da festa. Mas só colocaram o nome. E os recepcionistas na época, quando eu cheguei, eu me lembro que eu cheguei com uma mochila do lado assim, com minha Bíblia e o meu sermanário. Eu dizia: olha, eu sou o pregador da noite. Eu me lembro que 2 caras olhou para mim: você? Não pode. Porque ontem quem pregou foi o grande, o famoso. E você vai pregar? Eu ouvi a murmuração: os líderes são doidos? Botar um menino para pregar? Os meus gatilhos quando eu ouvia papai dizendo: você não vai prestar. Os meus gatilhos quando eu ouvia da minha mãe dizendo: você é o reflexo do seu pai. Os gatilhos que eu ouvi das igrejas do Ceará que dizia que eu não ia afirmar, tudo veio. Na hora eu não conseguia entrar, fui lá para um banheiro que era no corredor que ia. Mas é bom congregar numa igreja pentecostal. Sabe aquelas irmãzinhas de ciclo de oração de cocó? Alguém sabe?
Aquelas que entram na igreja igual uma pombinha. Alguém sabe o que eu estou falando? Mas quando Deus toma elas, a voz aumenta assim. Quem teve essa experiência com elas aqui? Alguém sabe? E elas, quando aponta para nós, quando a gente é solteiro e jovem, dá um frio na espinha. Parece que a alma vai sair do corpo. Alguém sabe o que eu estou falando? E quando elas vêm marchando perto da gente, misericórdia! Quando eu fui entrando, desculpe, que eu nem lembrava disso. A irmã estava na cantina que era atrás assim. Ela veio falando em línguas estranhas, marchando, deu um tapa no meu peito e diz: assim diz o Senhor, não permita o que foi roubado no passado sepultar quem você deve ser no presente, porque aquele que te prometeu já revelou o teu futuro. Eu te darei uma voz e um nome. E quando perguntarem quem é tu, vão dizer de onde esse saiu, tu vai dizer graça. Quando perguntarem quem é o teu professor, tu vai dizer graça. Quando dizerem nos meio das multidões que eu vou te levar, e nos países que eu vou te levar, tu vai lembrar de hoje. Eu me lembro que quando eu subi naquele púlpito, eu preguei 36 minutos. E eu preguei sobre a voz de Deus para os meninos. Naquela noite, antes de terminar a pregação, 36 minutos, dezenas de vidas foram à frente confessar Jesus. E Deus batizou outras dezenas com o Espírito Santo. E a gente não conseguiu terminar o culto. Depois daquele dia nunca mais parei de pregar. Já aqui eu quero dizer para alguém: ei Timóteo, você acha que a tua vida é sofrida? Tem um João Marcos que está do teu lado, que tinha todas as razões para parar, mas ele se levantou e dizer: não serei resultado de fragmentos humanos, mas serei resultado de um propósito maior. Se tiver dois que acreditam nisso, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Cadê o segundo? Alguém me ajuda a adorar. Alguém me ajuda a adorar.